Lúcia, sou pastora pela Igreja do Nazareno e estamos aqui com mais uma palavra de quem nós somos em Cristo Jesus, a vida abundante que Deus tem preparado para as nossas vidas. E hoje, irmãos, não será diferente. Nós temos visto que a iluminação dos nossos olhos espirituais tem que acontecer, né? Nós temos visto tanta palavra e hoje uma palavra enriquecedora para o nosso coração que está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, um trecho muito conhecido, mas que também vamos tirar uma palavra rica para nós nessa hora. E diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Isso tem sido assim até muito polêmico na vida de muitos, né? na expressão de muitos, porque muitos estão passando por situações difíceis, dolorosas, e elas ficam perguntando: essa é a boa, perfeita vontade, a agradável vontade de Deus para a minha vida? Mas, na realidade, nós precisamos entender o que vem antes dessa afirmação. Aqui no texto, né, no versículo que nós lemos, diz que nós precisamos vivermos uma vida de transformação pela renovação da nossa mentalidade. Nós temos visto aqui que o nosso coração, o nosso espírito, né, precisa receber a iluminação dada pelo próprio Espírito. Nós temos visto que o Espírito Santo, ele é que faz, ele que convence, ele que traz para nós tudo aquilo que nós precisamos, esse convencimento para vivermos essa vida de quem nós somos em Cristo. Não é algo só de decorar versículo ou de saber o versículo, onde está escrito o versículo, porque o apóstolo Paulo disse isso naquele momento. É mais do que isso, é vivermos aquilo que ele falou, é pegarmos não só para aqueles irmãos, mas para nós hoje, vivermos isso. E para vivermos, precisamos que o Espírito Santo nos convença e faça-nos com que nós venhamos a crescer de fé em fé, de glória em glória. E nesse texto ele mostra que nós precisamos ser transformados também através da nossa mudança de mentalidade. O Espírito Santo também entra em cena aí e faz essa mudança de mentalidade. Os nossos pensamentos agora estão também firmados em Cristo. Eu vou sim poder experimentar, como ele diz aqui, né? Eu só vou conseguir experimentar essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus se eu tiver essa mudança de mentalidade. Com a minha mente do homem natural, provavelmente a vontade de Deus não vai ser nem agradável, nem perfeita e nem boa. Eu sei que é, mas eu não vou ter essa experiência na minha vida. E para que tudo fique bem solidificado em mim, para que eu passe com certeza para outros, é necessário, primeiro, eu permitir que o Espírito Santo faça essa renovação na minha mente. E o versículo começa dizendo, né? E não vos conformeis com este século. Olha, se ele disse para não se conformar com aquele século, naquele momento que ele estava vivendo, o que eu digo agora? O que você, como cristão, diz agora do que acontece, dos pensamentos desse presente século, hein? Do que nós estamos vivendo nesse presente momento.
mais do que nunca, nós precisamos estar com a nossa mente renovada, transformada. E quem faz essa transformação também é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode fazer isso em nós. É necessário nós entendermos que tudo isso que Deus nos pede é para que aconteça no nosso espírito, e também não é pela força do meu braço, não é pelo meu esforço natural, mas a comunhão que eu tenho com Deus através do Espírito Santo faz com que eu possa experimentar essa renovação de mentalidade. Eu volto a dizer que o Espírito Santo não é só para me convencer do meu pecado, não é só para o momento de eu aceitar a Jesus. Ele vai além disso. O tempo inteiro é Ele que começa a obra, é Ele que faz essa obra em nós. O próprio Jesus disse que Ele não nos deixaria órfãos, nós não ficaremos órfãos, mas Ele enviaria outro Consolador. E Ele enviou esse outro Consolador, como está lá em Atos dos Apóstolos. Ele veio para ser aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha, do pecado fomos convencidos, mas nós precisamos também ser convencidos por Ele da justiça, do nosso posicionamento de justificação em Cristo Jesus, e do juízo, que lá no final, olha, eu e você, se permanecermos em Cristo, nós já estamos justificados. No dia do juízo, nós não seremos vistos como aqueles pecadores, mas como alguém que está com o nome escrito no livro da vida, como alguém que foi justificado, como alguém que foi regenerado, como alguém que foi adotado, como alguém que vive uma vida em comunhão com o Pai. Então a obra do Espírito Santo é desde nos convencer até levar à eternidade. O tempo todo é Ele que está fazendo em nós. Jesus voltou para o Pai, como nós vimos, está sentado à direita do Pai, mas o Espírito Santo está aqui. Está aqui na terra só? Não, está em nós. Para eu ter liberdade de ação, de mudar minha mente, eu preciso que esse Espírito que está habitando em nós faça a obra que ele tem que fazer. E aqui diz, eu gosto do primeiro versículo, né, que nós lemos, versículo 12, eu estou fazendo a coisa de trás para frente, mas ele diz que ele roga, né, aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como nós fazemos isso? Através do Espírito Santo. Volto a dizer, queridos, tudo que a palavra de Deus, tudo que está aqui escrito nessas cartas, tudo que foi colocado para a igreja, tudo é feito através do Espírito Santo. Não é pela força do nosso braço, irmãos. Não é pelo conhecimento intelectual. Nós estamos vendo pessoas que têm conhecimento intelectual, têm conhecimento melhor do que muitos, mas a verdade, a iluminação dos olhos do homem interior, a revelação ainda não chegou. Ele tem o conhecimento, ele entende com a mente humana, mas ele não consegue viver. Por quê? Porque tudo isso que é feito, é dado através do Espírito Santo, ele ainda não deu permissão para fazer. Nós vimos no vídeo anterior que nós estamos aqui, né? Estamos aqui sendo reconciliados com Ele, fomos reconciliados com Ele, nós temos esse ministério da reconciliação. É como se em nós, né, através de nós, o Pai estivesse rogando ao mundo, mas que o mundo já está reconciliado. Em Cristo, Jesus na cruz estava reconciliando o mundo. Deus, Pai, estava reconciliando o mundo
também não vê muitos que já estão dentro da igreja, infelizmente ainda não estão em Cristo. O segredo de uma vida plena, meu amado, é nós estarmos em Cristo. E quem nos faz estar em Cristo? A pessoa do Espírito Santo. Sem Ele, irmãos, nós não podemos, nós não conseguimos, nós não vamos ser estáveis, nós não vamos conseguir crescer na graça e no conhecimento, nós não vamos atingir a estatura de varão perfeito, nós não vamos, porque não é por nós mesmos. E se eu estou em Cristo é porque o Espírito Santo está em mim. E Ele é que faz essa obra perfeita e completa na nossa vida. É Ele que manifesta a alegria, a paz, o amor. Então, amados, essas boas novas de salvação é que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Deus conosco. Ele está em nós o tempo inteiro através do Espírito Santo, completando a boa obra que Ele mesmo começou. Isso é maravilhoso. Isso nos traz realmente paz. Sabe, nós não ficamos olhando para as lutas, não ficamos olhando para as provas, não ficamos olhando para as coisas que estão de ruim acontecendo nas nossas vidas, mas nós temos o entendimento que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que nós passamos coopera para o nosso bem. Se eu estou em Cristo Jesus, se o Espírito Santo está em mim e se Ele está fazendo essa mudança na minha vida. E aí sim, com essa mudança, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só que isso não é de uma hora para outra, isso não é passe de mágica, tá? Não é estalar de dedos, não. Isso é uma vida constante em Deus, através de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Eu e você temos o que é de melhor que Deus pode dar, que foi o seu Filho. E experimentamos isso diariamente através do Espírito Santo. Essa é a vida maravilhosa, essa é a vida abundante que podemos experimentar diariamente aqui em nossas vidas. Mesmo em meio a lutas, em provas, em meio a situações que aos nossos olhos parece que é para acabar conosco. Mas quando nós olhamos e vemos a pessoa de Jesus através do Espírito Santo e tudo que a palavra de Deus vem nos mostrando, vem nos revelando, nós não somos diferentes dos nossos irmãos do início da fé, dos nossos irmãos lá no início de Atos dos Apóstolos. Eles experimentaram, na leve e momentânea tribulação deles, o produzir o eterno peso de glória. E conosco não é diferente. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua. Revelar o Pai a esse mundo. Revelar o Filho a esse mundo. Que já foi salvo por Ele. Eles só precisam agora tomar posse pela fé. Que tudo é dado pelo Espírito Santo. Tudo é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Que o Espírito Santo possa estar trazendo essa revelação ao teu coração e a partir de agora você vive essa vida abundante, extraordinária, não olhando para as situações, como a própria palavra, não olha para a direita nem para a esquerda, mas olha para o autor e consumador da tua fé. É para isso. E nós vamos ganhar muitos para Jesus. Nós vamos mostrar a esse mundo que a vida em abundância é uma realidade para nós.
Deus abençoe rica e poderosamente. Até o próximo vídeo. Que Deus possa estar abençoando não só a você, mas alguém que você lembre que precisa ouvir essa palavra. Compartilha. Amém? Deus abençoe rica e poderosamente. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.